Vamos olhar hoje para uma província no sul de Angola, o Cuné. É um lugar verdadeiramente fascinante, porque é, no fundo, uma terra de profundas contradições. Estamos a falar de um sítio com uma riqueza imensa, um potencial enorme, mas que, ao mesmo tempo, vive dificuldades extremas. E tudo isto está a acontecer agora. Para percebermos o Cunene, temos mesmo que mergulhar neste seu paradoxo central. Não se trata de uma única história, sabem? São, na verdade, duas realidades que coexistem lado a lado e que definem o dia a dia de toda a gente ali. E esta dualidade é mesmo gritante. Pensem nisto. Por um lado, temos a promessa, certo? Ouro e cobre debaixo do chão, um canal de água novinha em folha com 165 quilómetros, uma cultura riquíssima. E depois, do outro lado, a realidade nua e crua. Uma taxa de desemprego de 51%, pessoas a terem de ir para a Namíbia para tentar uma vida melhor. E escolas, muitas vezes, debaixo de uma árvore. É este o contraste. Ok, então vamos começar pelo lado bom. Vamos olhar para esta promessa. O que é que alimenta este otimismo todo em relação ao futuro do Cunene? Há muita coisa para ver aqui. E olhem, não se trata só de dinheiro ou de recursos naturais. O Cunene tem uma riqueza cultural fantástica. É um verdadeiro mosaico de povos. Temos os Ovambo, os Nenheka, Nukumbi, os Herero, entre muitos outros. E o mais interessante, mantêm as suas tradições super vivas, as suas roupas, os seus costumes e vivem em paz uns com os outros. Isto, por si só, já é um tesouro. Imaginem o potencial para um turismo cultural, um turismo diferente. Mas a riqueza também está, literalmente, debaixo dos pés. O subsolo do Cunene tem depósitos muito promissores de minerais valiosos. Estamos a falar de cobre, ferro, ouro, manganês. O problema? Grande parte continua por explorar, por aproveitar. É uma fortuna à espera de ser descoberta e pode ser a chave para o futuro económico da região. Mas sabem, a promessa mais imediata, aquela que já se pode ver e sentir, não está escondida debaixo da terra. Não, está a fluir à superfície. E numa região semidesértica como esta, estamos a falar do bem mais precioso de todos: a água. E aqui entra o famoso Canal do Cafu. É um projeto gigante, inaugurado em 2022. Pensem num canal com 165 quilómetros de comprimento. É a grande aposta do governo para a região e a ideia é muito simples, mas uau, pode mudar tudo. É levar água para onde nunca houve ou onde era muito rara. E a escala disto é massiva. O projeto não é só o canal, tem também 30 reservatórios, as chamadas chimpacas, e cada um, consegue guardar 30 milhões de metros cúbicos de água. É difícil até de imaginar, não é? É uma quantidade de água que vira completamente o jogo. Então, qual é o impacto disto no terreno? É um efeito dominó, mas um dominó positivo. Primeiro, o gado tem água o ano todo. Depois, os agricultores podem finalmente fazer agricultura de regadio em grande escama. O que é que acontece a seguir? A produção local de coisas como tomate e milho dispara. E o resultado final? Comida mais barata para toda a gente. É um ciclo virtuoso que começa com uma simples gota de água. Bem, mas agora temos de virar a moeda, porque apesar deste canal e de todo o potencial, a vida real, o dia a dia para muita gente no Cunene, continua a ser muito, muito complicada. Vamos começar com um número que diz quase tudo. A taxa de desemprego no Cunene, 50,75%. É um número brutal. É muito mais alta que a média nacional de Angola, que já é elevada. Basicamente, metade das pessoas que pode trabalhar não têm trabalho. E este sentimento de espera, de promessas que não se cumprem, é palpável. Ouve-se nas palavras de residentes como o José Cambinda. Ele diz que só falam que é amanhã, e o amanhã nunca chega à população. É uma frase fortíssima, não é? Mostra bem o fosso que existe entre os grandes projetos e o que as pessoas sentem na pele. E, claro, este desemprego massivo cria uma cascata de outros problemas sociais. A literacia é muito baixa, apenas pouco mais de metade da população sabe ler e escrever. Há relatos de mais de 200 famílias em situação de pobreza extrema, a passar fome. A educação, bem, vimos a imagem das escolas debaixo de árvores. E a saúde é tão frágil que muitos atravessam a fronteira para a Namíbia só para terem acesso a cuidados básicos. Isto leva, claro, a que as pessoas queiram sair. E é exatamente isso que ouvimos da bendita Arrefaleo Shelley. Ela diz com todas as letras: pretendo ir para a Namíbia, lá a vida é melhor do que aqui em Angola. É desarmante de tão direto. Esta percepção de que a vida é melhor do outro lado está a provocar um êxodo, uma fuga de gente, que é precisamente o que a província menos precisa. Então chegamos à pergunta de US$ 1 bilhão, não é? Por que é que isto acontece? Com tanto potencial, com estes investimentos todos, por que é que o fosso entre a promessa e a realidade é tão grande? O que é que está a falhar aqui?
Bem, se perguntarmos a quem está no terreno, como a Câmara de Comércio local, a resposta é clara. Os problemas são sistémicos. Há uma burocracia que parece não ter fim só para conseguir uma licença. Aceder a créditos nos bancos? Uma missão quase impossível. Conseguir licenças de terra oficiais? Outro pesadelo. E até os programas do governo, que deviam ajudar, como o Prodesi, acabam por falhar. Tudo isto junto asfixia qualquer pequena empresa que queira nascer. E isto não é uma opinião qualquer. É o próprio presidente da Câmara de Comércio, o Jorge Simoandi, que o diz. Ele afirma que os obstáculos que fizeram falhar os programas antigos continuam lá. A burocracia, a dificuldade com os bancos, as licenças de terras, nada mudou. Dá para sentir a frustração, não dá? É um ciclo vicioso para quem quer investir e criar emprego. Portanto, o que temos aqui é uma província numa verdadeira encruzilhada. O futuro do Cunene está a ser decidido agora e há dois caminhos muito, muito diferentes que se podem seguir. Vamos imaginar esses dois futuros. A visão otimista é aquela em que o canal do Cafô é só o começo. Os minerais são explorados, o turismo e a agricultura descolam, o investimento chega. Mas para que este futuro se torne realidade, é preciso encarar os obstáculos de frente. É preciso fazer reformas estruturais a sério. É preciso um investimento gigante na educação e na saúde. E talvez o mais importante, é preciso que o governo desmantele a burocracia e reconstrua a confiança com as pessoas. O que nos deixa com uma pergunta final, que é talvez a mais importante de todas. O Canal do Cafu é uma obra de engenharia incrível, sem dúvida, mas chega? Será que o futuro do Cunene se pode construir só com cimento e água? Ou será que o verdadeiro desafio, o desafio mais profundo, é investir nas pessoas, na educação, na saúde e em criar um sistema de confiança que permita que todo este potencial se transforme em prosperidade real para toda a gente? É a resposta a esta pergunta que vai, de facto, ditar o futuro do Cunene.